Bem-aventurado é o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então serás como a árvore frutífera plantado à beiras dos ribeiros de água, que dá os seus frutos na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio não subsistirá no juízo, e nem o pecador na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos dá para louvarmos e adorarmos o santo e maravilhoso nome do Senhor. E que o dia de hoje seja um dia de bênçãos, um dia de vitórias, graça, poder e unção do Espírito Santo sobre os nossos amigos e amigas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe você muitíssimo. Abençoe a sua casa, a sua família, e o dia de hoje seja para você um dia abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e agradecemos o Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido pelo seu grande amor. Amados, hoje nós vamos ler novamente, é para ficar memorizado, hein? Os Salmos de número 119, verso 31, quando o salmista diz: ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixe passar pela vergonha do fracasso. Glória a Deus, aleluia. Meu amigo ou minha amiga, será que eu e você possamos dizer, como disse o salmista: tenho seguido os teus ensinamentos? Você está seguindo os ensinamentos que o Espírito Santo tem passado para você? Ah, pastor, não sei. Então você deve procurar saber. Porque se nós não seguirmos, é na risca, os mandamentos, a lei e os mandamentos do Senhor, nós vamos estar em falha. E se nós permanecermos falhando, pecando, cometendo iniquidades, nós seremos destituídos do rol de filhos de Deus. Se nós não aceitarmos a palavra e não seguirmos a lei e os mandamentos do Senhor, Deus vai nos desconsiderar como filhos. Deus, Ele exige, Ele não pede, Ele exige. E o próprio Jesus disse: arrependei-vos e credes no Evangelho. Convertei-vos, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então a primeira coisa, como filhos de Deus, nós temos que
nos arrependermos dos pecados que cometemos, dos pecados que praticamos, das iniquidades que praticamos todos os dias, porque nós somos, infelizmente, muito volúvel. Nós, no mesmo momento que estamos bem, já não estamos tão bem assim. Então nós precisamos estarmos atentos a cada momento e nos arrependermos imediatamente quando cometemos um erro, um pecado, menos grave, grave ou gravíssimo. E não somente arrepender. Eu tenho ouvido muitas mensagens aonde fala de arrependimento, aonde diz que Deus é amor, e quando nós nos arrependemos, Ele nos perdoa, e disse, vamos nos arrepender, mas não completa a frase. Nós precisamos nos arrependermos dos pecados que cometemos, que praticamos, das iniquidades, e abandoná-lo. A palavra diz que nós temos que abandonar. Crê e se converta. Arrependei e convertei-vos. Converter é mudar de vida, é mudar de atitude, é mudar de caráter, é mudar de usos e costumes que desagradam a Deus. Se não houver isso, arrependimento é frágil. Não existe arrependimento. Deus não considera que nós nos arrependemos agora e daqui a pouquinho voltamos a cometer o mesmo erro e até mesmo em alguns casos com mais intensidade. Não, isso é falsidade, meu amigo. Isso é uma mentira deslavada diante de Deus. Então o salmista, ele diz, ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Quantos que se dizem cristão estão vivendo uma vida fracassada espiritualmente, estão vivendo uma vida pior do que fracassada. Agora você vai ouvir uma palavra muito pesada que o Espírito Santo colocou nos meus lábios, e essa palavra é para mim também, é para nós. Quantas pessoas estão vivendo uma vida fracassada? E uma vida fracassada é uma vida desgraçada. Pastor, que é isso? É isso que a Bíblia diz. Quem não tem a graça de Deus para se arrepender do pecado e abandonar o pecado e não mais cometê-lo, é uma pessoa desgraçada. Qual é a definição da palavra desgraçado? É uma pessoa que não tem a graça de Deus. Quem não tem a graça de Deus, ela não tem o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Deus, disse Paulo, esse tal não é dele. Esse homem, esta mulher, esse rapaz, essa moça, esse adolescente, não é de Deus. E se ele não é de Deus, ele não tem salvação. Se ele não tem salvação, ele está desgraçado, está no inferno. Amados, a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Não vamos passar pano quente e nos enganarmos a nós mesmos. Quem é que eu estou enganando? Eu vou enganar a Deus? Eu vou mentir para Deus? Não, porque Deus me conhece muito mais do que eu me conheço. Deus me conhece antes mesmo dos meus ossos se formarem no ventre da minha mãe. Deus me conhece antes que a minha mãe desse a luz e me trouxesse a esse mundo. Deus me conhece agora e me conhece no futuro. Não tem como enganar a Deus. Então, meu amigo, ouça o conselho do salmista. Ó Senhor Deus, tenho seguido os teus ensinamentos, não me deixe passar pela vergonha do fracasso.
Se você não quer ser envergonhado, não quer ser envergonhada espiritualmente, e no dia do grande juízo, não vai ao fracasso, porque Jesus disse: quem se envergonhar de mim, diante desta geração perversa e pecadora, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos seus anjos. Misericórdia, é isso que o salmista está clamando: não me deixe envergonhar do Senhor, porque quem diz que é cristão e não respeita e não obedece a lei e os mandamentos do Senhor, vai ser envergonhado diante do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, nosso bom pastor, ajuda-nos, ajuda as nossa incredulidade, Senhor, porque somos incrédulos, precisamos da sua misericórdia, da sua graça. Venha nos ajudar pelo amor do seu santo nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Unge as águas, sim, unge as águas com unção de cura, de libertação, em nome de Jesus, para que nós possamos tomar estas águas e ser curados e libertos da mentira, do engano, do fracasso, da hipocrisia. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, e nos abençoa, para que não sejamos envergonhados diante do Senhor e diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dos anjos do Senhor no dia do grande julgamento. Obrigado, Senhor. Meu amigo ou minha amiga, que Deus nos abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. E se Deus quiser, 6h a gente volta para as orações de curas e milagres em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, e essas águas que está aí pertinho de você está ungida e consagrada pelo Senhor em nome de Jesus. Um grande abraço, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.